Bel Pesce apresenta A Menina do Vale 2. Seja um empreendedor responsável e saia na frente. Prefácio, por Jorge Paulo Lemann. Ouvi falar da Bel quando saiu o livro A Menina do Vale, em 2012. Fiquei animado em saber que uma brasileira tão jovem, recém-formada no MIT, já tivera a oportunidade de passar uma temporada no Vale do Silício. Também fiquei um pouco frustrado. Puxa, ela está sendo formada no MIT, deve ser ótima em matemática e eu nunca aprendi matemática direito, e já teve tempo de realizar um dos meus sonhos de consumo, que seria passar uma temporada no Vale. Na realidade, eu gostaria de ser um investidor na área de tecnologia, e nada como passar um tempo nas proximidades de Palo Alto para aprender sobre esse assunto. Acredito que o mundo será cada vez mais digital e que as grandes oportunidades de investimentos estarão em áreas coligadas. Com uma idade mais avançada e uma carteira de investimentos bem tradicional, não sei se terei tempo de fazer algo significativo na área de tecnologia, mas sonhar nunca faz mal. Não podendo me mudar para o Vale, tratei de conhecer a Bel e acompanhar a sua escalada. A primeira coisa que impressiona quando se conhece a Bel é o seu nível de energia. Ela é elétrica e parece irradiar faíscas para todos os lados. Após alguns minutos de conversa, nota-se que ali tem muito bom senso também. Ela tem um plano de longo prazo, vontade de fazer e, sem dúvida, fará algo importante. A Bel representa várias coisas que o Brasil precisa muito. Tem energia sobrando, capacidade de arrancar e de se virar, vontade de empreender, competência para formar um time e liderar e foco no que está pretendendo realizar. Seu grande sonho atual é o de ajudar milhares de pessoas no Brasil a se tornarem melhores empreendedores por meio de cursos e aprendizado digital. Os cursos que ela montou já atraem 1.500 alunos presenciais e 80 mil alunos virtuais. Sua missão é a de melhorar o país e nossos empreendedores. Sempre digo que para o Brasil atingir seu potencial, precisa melhorar a qualidade de sua educação para dar mais acesso a oportunidades para todos e precisa ter milhares de novos empreendedores por todos os cantos do país. Isso é o que nos fará prosperar e criará novos empregos. A Bel está na rota certa, para ela e para o país. Está preenchendo algo para o qual há uma demanda grande e, assim, também ajudando o Brasil. Este novo livro é uma tentativa de transmitir para todos os empreendedores o que ela já aprendeu e observou. Espero que ajude você e outros leitores a fazerem mais. Parabéns, Bel, e continue educando e inspirando milhares de brasileiros a montarem seu próprio negócio. Para Bruna Pesce, o presente mais especial e amado que a vida poderia ter me dado. Empreender é igual a responsabilidade. Em 2012, escrevi meu primeiro livro, A Menina do Vale. Um livro sobre empreendedorismo requer uma história empreendedora. Meu grande sonho era compartilhar com o mundo o que eu havia aprendido nos anos anteriores, que se você tiver uma atitude empreendedora perante a vida, você crescerá muito, tanto no nível profissional quanto no nível pessoal. E foi dessa atitude que me vesti da cabeça aos pés para fazer meu primeiro livro. Com a cara e a coragem, coloquei no papel alguns dos pensamentos e ações que mais mudaram a minha vida, da forma mais simples e acessível possível. Com a ajuda de pessoas muito queridas, o que era antes um sonho se tornou uma realidade inacreditável. Mais de 2 milhões de downloads e 70 mil cópias vendidas. Meses na lista de mais vendidos. Para mim, empreender é tocar vidas com projetos dos quais você faz parte. A minha meta era exatamente essa, tocar vidas com o livro. Mas eu não esperava que a minha vida também mudasse para sempre. E mudou. De repente, eu tinha uma voz sobre educação. O que eu tinha em mãos era como uma argila, e cabia a mim agir para que eu pudesse modelar essa argila em sua melhor forma, antes que ela endurecesse como estivesse. Depois de 7 anos morando nos Estados Unidos, decidi então voltar ao Brasil e focar em educação. Fundei a Fase Nova, com a missão de descobrir, desenvolver e conectar pessoas talentosas. Nós acreditamos que todos têm talentos, é só questão de encontrar qual é o seu. Pelo site www.fasenova.com.br, oferecemos diversos cursos online gratuitos sobre comportamento, empreendedorismo e inovação. E criamos uma rede para pessoas do bem que ajudam umas às outras a realizar os seus sonhos. Tem sido uma experiência maravilhosa. Aprendi muito nesses primeiros 18 meses de Fase Nova, muito mesmo. E o sentimento mais forte que tenho é o de responsabilidade. Empreender é uma baita responsabilidade.
Se você entrar nesse mundo entendendo isso, já sairá na frente. Falarei bastante sobre isso nesse livro. Bem-vindo à Menina do Vale 2, um livro recheado de histórias e razões para você ter uma atitude empreendedora e responsável perante a vida. Primeiro capítulo. Deixe os outros descobrirem os seus triunfos. Veja se alguma vez a seguinte situação já ocorreu a você. Você conhece alguém em um jantar de amigos, tem um papo super agradável com essa pessoa e alguns dias depois descobre que ela tinha feito algo que você admirava demais, mas ela nem tinha comentado isso na conversa. Talvez ela tenha escrito um livro que você leu e gostou, talvez ela seja fundadora de algum projeto que você adora. O interessante foi que ela não ficou se gabando dos triunfos dela. Se essa situação ocorreu contigo, você provavelmente deve ter admirado ainda mais a pessoa. Claro que não há problema em falar das suas conquistas. É importante se orgulhar daquilo que realizou. E em certos contextos é importante descrever as conquistas você mesmo. O ponto não é desmerecer e não mencionar essas conquistas. O ponto é que, quanto mais humildemente for a forma pela qual essas conquistas forem descobertas, mais encantadas as pessoas ficarão contigo. Todos nós gostamos quando as nossas conquistas são parabenizadas e reconhecidas, mas acho estranho quando certas pessoas parecem pensar em cada palavra que falarão só para que os assuntos sempre girem ao redor delas. Baseada em centenas e mais centenas de conversas que já tive, as pessoas que mais deixam uma impressão positiva são aquelas que não falam sobre elas, e sim mostram um genuíno interesse em ajudar os outros. Eu e alguns amigos gostávamos de fazer o seguinte experimento. Quando alguém marcasse um café conosco, nosso foco seria apenas mostrar um profundo interesse sobre o que a pessoa estivesse falando, nada de falar sobre nós. Chega a ser surpreendente o resultado. Se eu perguntasse para essa pessoa que foi escutada pelo meu amigo o que ela achou dele, ela respondia: "Fulano é incrível, que gente boa, que pessoa agradável, quero muito manter contato e ter essa pessoa na minha vida." Veja só, a impressão positiva não foi deixada por causa das conquistas do meu amigo, foi deixada por causa da maneira como meu amigo fez aquela outra pessoa se sentir. Uma das maiores habilidades que podemos aprender é a de agregar de verdade aos nossos amigos, família e clientes. Se você se preocupar principalmente em agregar, pode ter certeza que pouco a pouco todos os seus triunfos virão à tona e as pessoas admirarão essas realizações ainda mais. Segundo capítulo. Tenha um diário. Se eu tivesse que escolher uma das coisas que mais me abriram oportunidades na vida, uma delas seria ter um diário de anotações. Isso me faz tão bem que basicamente completo um caderninho por mês. Anoto de tudo, observações, ideias, coisas a fazer, pensamentos soltos. Transformo cada interação que tenho em vários registros. Há cerca de 8 anos, descobri os benefícios de anotar os aprendizados do dia a dia e desde então já acumulei quase 100 cadernos cheios de conhecimentos. É algo tão importante para a minha vida que tenho até um programa diário sobre isso no rádio e um canal no YouTube com mais de 250 vídeos que mostram anotações do meu caderninho. Se quiser conhecer mais, basta acessar www.caderninhodabel.com. Ter um diário traz muitas vantagens, muitas delas bem sutis, mas ao mesmo tempo muito importantes. Em primeiro lugar, quando escrevemos, pensamos além do o quê. Pensamos no porquê e também no como. Isso nos leva a entender nossas ações e suas possíveis consequências em um nível completamente diferente. Além disso, diários nos ajudam a saber mais sobre quem somos. E o autoconhecimento é uma das ferramentas mais poderosas que existe. Entender o que importa para você, o que te faz feliz, o que te energiza e o que você abomina pode te ajudar a tomar decisões certas. Essas decisões muitas vezes englobam outras pessoas também. E as observações anotadas no seu diário podem fazer com que você entenda melhor a relação que tem com as pessoas da sua vida. Colocar no papel também a sua realidade, com desafios e conquistas, faz com que você tenha uma visão mais real do que é capaz de alcançar. E quando escreve suas metas no seu diário, você aprende a articulá-las com mais eloquência e automaticamente alcançá-las parece mais possível. Mais do que isso, fica muito mais claro quais os passos que você deverá tomar para que suas metas se realizem. Outra vantagem interessante é sempre ter um registro permanente do seu passado e evitar que aprendizados se percam. Ler anotações antigas pode ser algo muito valioso, pois faz com que você não esqueça do seu contexto. Essas leituras valorizam o passado e ensinam por meio dele. Também te ajudam a não ver o presente nem pior, nem melhor do que ele realmente é. Dessa forma, é possível planejar um futuro mais completo. A maior razão pela qual anoto as experiências do dia a dia é porque isso me ajuda a sentir a vida. E depois transformo os sentimentos em memórias para sempre. Quer sentir seu passado, presente e futuro?
comece um caderninho. Agora eu vou trazer para vocês algumas anotações dos meus caderninhos ao longo dos anos. Uma página do meu caderninho em agosto de 2006. No avião a caminho de Boston. Em breve começarei uma nova vida em um novo país, com novos amigos e novas aventuras. Já estou com umas saudades gostosas da minha família e dos meus amigos brasileiros, daquela vida que tinha no Brasil e que tanto amava. Vou fazer de tudo para que essa mudança valha a pena e para que todos os dias eu continue trazendo para perto todos aqueles que são minha vida hoje. Prioridades chegando no MIT. 1. Aprender sobre as opções de aulas e cursos e decidir matérias para o primeiro semestre. 2. Procurar um emprego. Ou 2, ou 3. 3. Conhecer gente do mundo todo. Meu primeiro dia no MIT. Os alunos do primeiro ano precisam chegar aqui no MIT antes do começo das aulas, para participar de uma orientação do que esperar pelo ano. Quem vem de fora do país tem que chegar ainda antes, para a International Orientation, uma semana de orientações especialmente voltadas para quem é novo no país. Estou aqui com mais umas 100 pessoas do mundo todo. Estou amando ouvir tantos sotaques diferentes, tantas ideias, tantos sonhos. Esses próximos 4 anos serão o máximo. Dentre as pessoas com quem conversei hoje, 3 pessoas me chamaram muita atenção e quero muito conhecê-los melhor. O Manu da Costa Rica, a Estela da Grécia e o Alex de Portugal. Ideia: organizar um almoço com eles nessa semana para todo mundo contar mais sobre sua história. Update: marquei o almoço, muito empolgada. Meu caderninho em maio de 2011. Pensamento do dia: empresas business to business podem ser bem difíceis de administrar. Eu, como gerente de produto, quero desenhar funcionalidades que nos coloquem na liderança no médio e longo prazo. Mas como alguém que vê de perto a importância de se fechar vendas e trazer rendimentos reais para a empresa, principalmente quando os acordos são milionários, eu entendo o impasse dos representantes de vendas em oferecer mais do que temos. O problema é que, se oferecemos mais do que temos, daí precisamos montar o que não temos. E algumas vezes os pedidos dos clientes são específicos e não escalam para outros clientes, ou não estão alinhados com o que quero para o nosso longo prazo, com o que imagino que realmente nos diferencie. Aprendizado: saber pesar direito a questão do posicionamento de longo prazo estratégico versus a sobrevivência por meio de venda imediata. Meu caderninho em julho de 2014. Ideias de novos cursos para a fase nova. Felicidade, o modo de pensar do Vale do Silício, storytelling, serviço de qualidade, experiência do usuário, criar conteúdo dos cursos nas próximas semanas. Recrutamento para mês que vem. Família fase nova crescendo. 2 desenvolvedores, um editor, um designer, uma pessoa de conteúdo. Frase para pensar: se você se acha esperto da mesa, você está na mesa errada. Terceiro capítulo: metas pessoais e objetivos do negócio. Cada vez mais vejo pessoas falando que negócios e vida pessoal se misturam. Isso é verdade na minha vida também. Por exemplo, posso viajar com amigos para um lugar sem acesso à tecnologia e desligado do mundo, e talvez dessa viagem divertida e despretensiosa saia uma ideia de negócio que defina minha vida profissional por anos à frente. Existem alguns trabalhos em especial em que tudo se mistura, e o empreendedorismo é um deles. E faz sentido. Se você quer dedicar sua vida a tirar um projeto do papel, provavelmente você é apaixonado o suficiente para permitir que esse projeto permeie em todos os aspectos da sua vida. Veja meu caso. Eu amo conhecer pessoas, ouvir suas histórias e ajudá-las a realizar os seus sonhos. Isso é o que eu mais gosto de fazer na vida, tanto no trabalho quanto em momentos de pura descontração. Entenda de coração o que você quer para sua vida, para que não haja conflitos de interesse que inviabilizem o crescimento do seu negócio ou da sua carreira. Por exemplo, se o que você mais quer na vida é holofote, é aparecer mostrando o que fez pela empresa, não se comprometa com um trabalho que vai requerer que você fique 100% do tempo nos bastidores. Será só questão de tempo até problemas acontecerem. Já vi histórias de empreendedores que aniquilaram o próprio negócio por focar mais nos seus interesses pessoais do que nos objetivos do seu negócio. Por exemplo, tem gente que ama viajar. Há negócios que exigem que se viaje muito e há negócios que exigem que não se viaje. Se você escolher um negócio que exija que você esteja presente o tempo todo e em vez disso você ficar viajando por aí, o negócio estará fadado ao fracasso. Claro que você pode contratar alguém para estar sempre presente, mas principalmente no começo do negócio é completamente imprudente delegar o coração da sua empresa. Por outro lado, se você é um ninja em comunicação e sabe liderar equipes muito bem, não escolha um trabalho ou negócio que não tem nada a ver com isso. O próprio trabalho pode te ensinar novas habilidades, mas escolher algo que não tem a ver com o que você faz muito bem pode ser uma má decisão. O negócio tem que ajudar você a alcançar suas metas de vida e suas habilidades pessoais devem potencializar o negócio.
Quando você encontra um trabalho que cabe nessa equação, os resultados aparecem com muito mais naturalidade. A mesma coisa é válida para funcionários. Se você tem uma empresa e está recrutando novas pessoas para trabalhar nela, entenda as habilidades pessoais delas e o que realmente querem para a sua vida. É fácil as pessoas se empolgarem e agarrarem uma oportunidade que, na verdade, não tem nada a ver com o que elas querem. Você, como empreendedor, entende a cultura da empresa melhor do que todos os outros. É seu papel analisar se tudo se alinha. Se não for o caso, não contrate essas pessoas. Sempre que estiver escolhendo uma oportunidade profissional, analise até que ponto suas habilidades podem potencializar essa oportunidade e também como esse trabalho poderia te ajudar a alcançar suas metas pessoais. Se as coisas estiverem desalinhadas demais, vale a pena olhar outras oportunidades antes de tomar uma decisão. Quarto capítulo. Desperte a curiosidade das pessoas. Como empreendedor, saber encantar seus usuários com os produtos ou serviços que você cria pode ser um grande diferencial da sua empresa. E saber fascinar seus funcionários, colaboradores e parceiros com a sua visão pode ser o que viabiliza a criação de produtos tão encantadores. Existem algumas maneiras de tornar esse encantamento mais possível. Tudo começa com algo simples, mas muito poderoso: saber despertar a curiosidade das pessoas. Não explique apenas o que você está fazendo. Explique por que você está criando aquela empresa e como ela será diferente do que já existe por aí. Mostre o propósito de tudo aquilo, como você mudará vidas para melhor. Por exemplo, uma coisa é eu falar o que fazemos na Fase Nova. Criamos diversos cursos de desenvolvimento pessoal e profissional. Outra coisa é explicar o porquê de fazermos isso. Acreditamos que todas as pessoas nesse mundo têm talentos e que usando esses talentos elas podem realizar os seus sonhos. Nossos cursos existem para ajudar as pessoas a descobrir as suas competências, desenvolvê-las ao máximo e a se conectarem com outras pessoas que possam ajudá-las a realizar seus sonhos. Conte histórias e as desenrole aos poucos. Crie expectativas lindas e reais e, sempre que possível, mostre em vez de simplesmente falar. A Apple é mestre nisso. Deixe as pessoas mostrarem o que elas sentem quando veem onde a empresa quer chegar, quando elas observam o progresso do produto. Interaja para que você entenda com total clareza o efeito que causa nas pessoas. Mas, para realmente despertar a curiosidade de terceiros, você não pode estragar o efeito surpresa. Mostre o necessário para que as pessoas se interessem pela história, mas não mostre o fim logo no começo. Deixe as pessoas desvendarem pouco a pouco como todo aquele trabalho poderá transformar o mundo. Com a curiosidade em mãos, um trabalho bem feito e um progresso constante, o encantamento acaba sendo um resultado mais atingível. Qual história irá contar e qual produto você irá criar para realmente construir essa história? Quinto capítulo. Como o empreendedorismo muda você. Não quero assustar você com esse capítulo, mas preciso falar a verdade sobre o que é empreender e o que você sentirá se entrar nesse mundo. Empreender é para os fortes. Empreender é para quem tem muito estômago e consegue lidar com uma montanha-russa de emoções. Empreender é para quem aguenta viver em meio a incertezas e tem muita resiliência a tombos e tapas na cara. Quando você se joga de corpo e coração nessa tarefa de empreender, esteja certo de uma coisa: você mudará. Empreender te traz uma maturidade única. Muita gente romantiza o que é ser empreendedor. Claro que tem lados fantásticos. Ter a possibilidade de criar algo que mudará vidas para melhor é incrível. Quando você vê alguém usando seu produto com um belo sorriso estampado no rosto, suas referências quanto ao poder que você tem em tocar pessoas para o bem mudam. Essa mudança é demais. Mas depois que você alcançou essa conquista de tocar vidas uma vez, se prepare. Essa será sua referência para sempre. Você sempre se perguntará se as ações que está tomando são as melhores possíveis para tocar mais vidas positivamente. Essa se torna uma responsabilidade que estará sempre contigo. Criar e tocar vidas é magnífico, mas a verdade é que você não passará a maior parte do seu dia criando. 3 dos seus maiores trabalhos acabam sendo resolver um problema atrás do outro, garantir que a empresa não fique totalmente sem dinheiro e administrar pessoas. E nesses 3 quesitos, haja coração para lidar com as surpresas. As pessoas podem surpreender para o bem com seu incrível trabalho. Quando isso acontece, é algo delicioso de ver. E isso muda você. Traz uma super confiança na humanidade, uma visão positiva sobre o mundo. Quando você percebe que está gerando empregos para essas pessoas, que sua empresa está atraindo essas pessoas maravilhosas, você percebe o quanto é possível realizar. Mas também existe gente que, infelizmente, surpreende para o mal. Como gestor, você pode pensar que isso sempre tem conserto e despender uma super energia para ajudar essas pessoas. Algumas mudam e você ficará muito feliz com isso. Outras, por outro lado, te surpreendem ainda mais negativamente. E então isso muda você também. Você aprende que a missão de algumas pessoas na sua vida é puramente mostrar o que você não quer para você. Você aprende também que as palavras de algumas pessoas valem tanto quanto assinar um contrato com sangue.
Existe gente séria e confiável. Mas também há pessoas para quem as suas palavras não valem absolutamente nada. E então empreender te muda mais uma vez. Na dúvida, você só celebra alguma conquista quando está tudo assinado. Você só celebra uma grande venda ou aporte quando o dinheiro cai na conta. Você aprende a não assumir uma vitória antes do tempo. Mas no final, tudo isso acaba gerando mudanças para o bem, porque o real empreendedor é incansável. Quem quer mesmo causar impacto, não se aflige diante dessas incertezas e de alguns dolorosos aprendizados. Quem entende a responsabilidade que tem em mãos, não sofre com o fato de que às vezes estará sozinho tomando uma decisão. Porque quando chega a esse ponto, tocar vida será uma meta certa e totalmente negociável. 6º capítulo. Tenha uma mente aberta. Desde pequena, eu sempre gostei de observar o mundo. Sempre achei fascinante ver as pessoas andando de um lado para o outro. Eu ficava imaginando quantas histórias, sonhos, realizações tinham por trás de cada vida. Gostava de sentar perto da Avenida Paulista, em São Paulo, e ver aquele mundo de gente atravessando a rua. Se eu pudesse, conversaria com cada uma das pessoas e aprenderia com cada história. Cresci e aprendi que cada pessoa tem seu jeito de ver o mundo. E não há nada pior do que não respeitar isso. Cada um de nós cresce com os próprios valores e crenças. E meu ponto não é, de forma alguma, o de que devemos mudá-los. Mas pessoas com mentes fechadas sofrem desnecessariamente. Se você tem uma mente fechada, é muito fácil chegar rapidamente a conclusões e fazer um julgamento baseado somente no seu ponto de vista. Porém, muitas vezes, um ponto de vista é exatamente isso. Um ponto de vista, não necessariamente um fato. E chegar a uma conclusão errada pode te machucar sem razão e também machucar outros ao seu redor. Se você não abre sua mente, é como se você visse tudo em preto e branco e não soubesse disso. Só quando der a chance de outras pessoas mostrarem outras cores, é que você entenderá que há muito mais a se ver. E quando você observa o mundo com esses outros olhos, você vê mais soluções e trava menos diante de adversidade, pois você enxerga muito mais alternativas. Você também tem menos medo de abraçar a vida e mais coragem de se permitir. Experiência se torna uma prioridade e você acaba querendo conhecer coisas novas. E quando percebe que ainda há muito a aprender, que nunca saberá tudo, se permite ser vulnerável. Por mais que isso possa te aterrorizar, isso também pode trazer deliciosas emoções. Abra sua mente e dê uma chance para outros pontos de vista. Você não precisa mudar o seu, mas com certeza isso te ajudará a se relacionar com outras pessoas e a criar e agarrar muito mais oportunidades. 7º capítulo. Encontre pessoas que querem o seu sucesso. Nosso mundo está mais conectado do que nunca. Existem diversas tecnologias e ferramentas para te ajudar a se conectar com um monte de gente. Pare e observe com quantas pessoas você interage todo dia por e-mail, telefone, Skype, WhatsApp, Facebook e vários outros meios. Se você quiser, dá para interagir com centenas de pessoas em um só dia. Mas será que toda essa quantidade é importante? Eu gosto de focar em qualidade e, para mim, a métrica mais importante é encontrar gente do bem que faz acontecer. Amo conhecer pessoas que têm sonhos grandes, que ajudam os outros e que não pensam só em si mesmas. Tem algo que acontece às vezes e pode até passar batido, mas que deveria ser considerado um grande acontecimento. Encontrar alguém do bem que quer o seu sucesso. Tem muita gente de coração bom por aí. Algumas delas já passaram pelo que você está passando, outras podem se identificar muito fortemente com você. E daí elas querem te ajudar. Seja porque tiveram alguém que as ajudou e eles querem passar essa corrente adiante, seja porque se alguém tivesse as ajudado, elas não teriam passado por tantas dificuldades, o fato é que essas pessoas querem o seu sucesso. Agarre essa oportunidade e faça por merecer essa ajuda. Ouça as ideias dessas pessoas, haja em cima do que faz sentido e mostre os resultados a elas. Agradeça-lhes e dê contexto. Mostre o quanto elas têm te ajudado. Essas pessoas podem ser as responsáveis por mudanças positivas na sua vida, por investimentos nas suas ideias, por dicas valiosíssimas que façam o projeto realmente sair do papel. Elas podem também se tornar fortes inspirações e amigos para uma vida. O mais legal é que essas pessoas podem aparecer a qualquer hora, de qualquer lugar. Aliás, essas pessoas aparecem quando você menos espera. E elas não são necessariamente mais velhas ou mais experientes do que você. As pessoas do bem que querem o seu sucesso serão das mais variadas idades e backgrounds. Existem vários programas de networking que te ajudam a encontrar pessoas que abrem novos horizontes. Eu tive a grande alegria de fazer parte de alguns programas que mudaram minha vida. Um deles é o Sandbox Network, uma rede de jovens que promovem mudanças extraordinárias no mundo. Todos meus amigos são super jovens e todos nós ainda temos muito a realizar na vida. Mas são gente do bem, que quer genuinamente o sucesso de todos os outros da rede. Com isso, as pessoas acham diversas maneiras de se ajudar muito. Por exemplo, somos cerca de 1000 pessoas nessa comunidade. E quando alguém precisa de ajuda com qualquer coisa, seja um contato, uma resposta a uma dúvida, um lugar para ficar em uma viagem ou um ombro amigo, em questão de minutos várias pessoas voluntariam-se para ajudar. Sempre que conhecer alguém,
Preste atenção para não deixar de perceber se é uma pessoa maravilhosa que quer o seu sucesso. Essas pessoas são dádivas, que precisamos abraçar e valorizar para que façamos por merecer a ajuda delas, e assim possamos aprender mais rápido e superar obstáculos mais facilmente. 8º capítulo. Compartilhe o seu conhecimento. Eu acredito que é possível agregar muito valor ao compartilhar gratuitamente conteúdos relevantes. Acho que as maiores empresas do mundo terão modelos de negócios que se basearão em oferecer diversas coisas valiosas de graça aos usuários e monetizar a rede de conhecimento e contatos que criam ao disponibilizar essas coisas importantes para todos. Uso essa filosofia em tudo que faço e até agora os resultados têm apoiado as minhas teorias de que dividir é, na verdade, multiplicar. Eu fiz questão de que meu primeiro livro, A Menina do Vale, fosse gratuito. Até mesmo depois que lancei o livro impresso, não tirei a versão gratuita do ar. Mesmo com mais de 2 milhões de livros baixados, as vendas do impresso continuam a subir. Por que isso? Porque quando você oferece algo de valor gratuitamente a alguém, realmente sem esperar nada em troca, essa pessoa tem uma gratidão especial por você. E essa gratidão se transforma em uma honesta divulgação do seu trabalho. Quando eu criei um modelo de negócios para a minha empresa, também tentei focar no gratuito. Na fase nova, nós produzimos diversos cursos online sobre empreendedorismo, inovação e comportamento. O custo de produção de um curso é o mesmo, seja se uma pessoa assistir ou se 1 bilhão de pessoas assistirem. Então, sabendo que há milhões de pessoas que se interessam por esse conteúdo, eu não queria ter um modelo que restringisse o conteúdo apenas para alguns pagantes e deixasse tantos outros interessados sem acesso. Criei o seguinte modelo então. A fase nova faz a criação e produção desses cursos. Os usuários podem assistir totalmente de graça e marcas que querem se conectar a esses conteúdos viabilizam os custos. Uma boa maneira de todos os pilares ficarem felizes e de todo mundo ter acesso ao conteúdo. Se quiserem acessar esses conteúdos, é só visitar www.fasenova.com.br. O mundo já é aberto, isso é fato, e tem gente que está saindo na frente mostrando que entende o novo mundo. Elon Musk, CEO da Tesla Motors e uma das pessoas que eu mais admiro, resolveu abrir todas as patentes dos seus carros para quem quisesse modificá-los como bem entendesse. Achei genial. O verdadeiro valor do conhecimento está nas pessoas que realmente aprendem como usá-lo. 9º capítulo. Trabalhe muito. Às vezes escutamos histórias por aí de gente que realiza grandes sonhos da noite para o dia. Do jeito que essas histórias são contadas, parece que há uma fórmula mágica para transformar sonhos em realidade num piscar de olhos. Mas não há. Essas histórias de grandes realizações que acontecem da noite para o dia são simplesmente exageros romantizados de uma história que agora sabemos que deu certo. Mas antes disso, pode apostar que passou por anos de trabalho, sofrimento, tombos e aprendizados. Por trás de toda vitória tem muito suor, muita preparação, muita garra. Não há segredo, você tem um sonho, você terá que trabalhar duro por ele. Quando o sonho acontecer, até podem pensar que é sorte, mas você saberá o quanto lutou para chegar lá. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, meu grande sonho era entrar no MIT, uma das maiores referências em tecnologia. Na última hora, descobri que já tinha perdido o prazo para enviar meus materiais. Mais especificamente, não havia mais como ser entrevistada por um ex-aluno do MIT e também já havia passado a data para me inscrever em uma prova, o SAT. Mas não me abati. Desistir seria aceitar um não que eu já tinha. Deveria haver uma solução. Quebrei o desafio maior em metas menores. Preciso encontrar o endereço de um ex-aluno e preciso ver se há alguma prova para mim. Consegui o endereço de um ex-aluno que morava em São Paulo. Era minha chance. Como não sabia bem o que esperar de uma entrevista para a faculdade, coloquei tudo o que tinha feito na minha vida em uma caixa de papelão e fui lá, com a cara e com a coragem, tocar a campainha da casa dele. Fui recebida por um italiano extremamente simpático e gente boa, mas que me avisou que realmente já havia passado o prazo. Ele não entendeu o que era aquela caixa de papelão na minha mão. A verdade é que ela me salvou. Expliquei que ali carregava minha vida e que eu implorava por alguns minutos para mostrar como poderia usar o que eu aprendesse no MIT para mudar o Brasil e o mundo para melhor. Ele concordou em conversar comigo. Em meio a uma positiva surpresa, descobri que realmente o prazo para se inscrever nas provas tinha se esgotado, mas que a prova ainda iria acontecer em uma escola em São Paulo. De novo, era minha chance. Resolvi aparecer lá. Como meu nome não estava na lista, fui convidada a me retirar. E lá estava eu, implorando de novo. Dessa vez pedindo que me deixassem esperar do ladinho da sala, caso sobrasse uma prova para mim. Depois de ouvir todos me falarem que não teria provas, consegui ainda assim esperar. Foi uma das cenas mais dramáticas da minha vida.
Cada vez que uma pessoa entrava, era um assento a menos livre. Era um passo a mais que me distanciava do meu sonho. 3 assentos vazios, 2 assentos vazios, 1 assento vazio. Mas esse único assento nunca foi preenchido por alguém de fora. Esse assento virou meu assento. Consegui fazer a prova. Alguns meses depois, recebi a cartinha do MIT, convidando para estudar lá. Quem olha por cima pode imaginar que essa é uma baita história de sorte. Mas a sorte só ajuda quem abre as portas para ela. Eu poderia ter desistido a qualquer momento, mas fui até o fim. E a sorte só ajuda os preparados. Se eu não estivesse preparada, de nada adiantaria fazer a entrevista ou a prova. Esses momentos só se tornaram vitoriosos por causa de todo o trabalho que eu tinha realizado durante toda a minha vida. 10º capítulo. Pense a longo prazo. O que Jeff Bezos, Bill Gates e Jorge Paulo Lemann têm em comum? Eles são adeptos fervorosos de filosofias que valorizam o longo prazo, em vez de focar apenas em resultados imediatistas. Bezos é tão obcecado com o longo prazo que todos os anos, desde que a Amazon se tornou pública em 1997, ele finaliza seu comunicado aos acionistas anexando essa primeira carta de 1997, na qual ele dizia que a única maneira de se tornar real o potencial da Amazon, como pessoas ou empresa, era pensando a longo prazo. Sim, o mundo de hoje anda bem agitado. As pessoas andam sem paciência. Muitas coisas são efêmeras. Seja em relações profissionais ou pessoais, todos parecem sofrer de uma certa vontade de ver resultados agora e receber recompensas por esses resultados de imediato. Existem empreendedores cuja missão é fazer uma empresa atrás da outra. Quanto mais rápido eles vendem a empresa, mais orgulhosos ficam. Cada um com suas preferências, mas existem empresas que poderiam ser gigantes e estão sendo queimadas na largada. Não se atropele. Por mais que o mundo esteja mudando rápido, e por isso você também tenha que ser rápido, planeje para o longo prazo, acreditando em você. Crie estruturas para que consiga continuar crescendo por muito tempo. Quando for tomar uma decisão, não analise apenas o efeito dessa decisão daqui a alguns meses. Pense no que essa decisão pode acarretar em anos. Quem pensa a longo prazo se diferencia. O próprio Bezos mencionou uma vez que quando tudo que você faz tem que funcionar em 3 anos, você irá competir com muita gente. Agora, se você estiver trabalhando com metas de 7 anos, você competirá com muito menos gente, pois menos empresas estarão dispostas a fazer isso. Claro que também é importante pensar a curto prazo, se diferenciar rapidamente, pensar em cada dia como uma possibilidade de crescimento. Mas as suas ações e resultados do dia a dia devem ser planejados para que, juntos, criem um resultado de longo prazo ainda mais incrível. Experimente. Veja onde sua empresa pode chegar em 10, 20, 30 anos. É fato que as coisas mudam e é difícil planejar tanto à frente. Mas se os seus valores e grandes metas como companhia estiverem claros, um pensamento a longo prazo pode trazer longevidade para o negócio. 11º capítulo. Pense grande, mas execute com os pés no chão. Eu amo sonhar grande. Tenho páginas e mais páginas nas quais descrevo meus sonhos para mim mesmo. Faço listas do que quero realizar nessa semana, nesse mês, nesse ano, nessa década. Tenho até alguns arquivos que nomeio como alucinações da madrugada, porque gosto de escrever no meio da noite. E quando engato e anoto tudo o que espero realizar, parece mesmo alucinação. Ainda assim, até o dia de hoje, praticamente toda alucinação que eu tive se tornou realidade. Entrar no MIT, conseguir certos empregos, escrever livros, começar e completar diversos projetos. Um a um cada sonho foi se realizando. Mas isso só aconteceu porque, se por um lado a realização parecia irreal e sonhadora, por outro a execução era completamente pé no chão. O que realmente viabiliza uma realização é planejar o passo a passo de uma execução eficaz. Grandes sonhos são muito mais próximos de ser uma maratona do que um sprint. Por mais que tudo pareça urgente e imediato, não há como fazer tudo de uma só vez. Há diversos empreendedores que mantêm um ritmo frenético no começo, imaginando que depois tudo acalmará. Mas é necessário manter um certo ritmo por anos, então não é saudável se cansar na largada. Como não é possível construir sonhos sozinho, saber administrar a equipe que participará dessa construção é muito importante. É comum que empreendedores acreditem tanto nos seus sonhos que já considerem que ele é real. Mas prometer coisas impossíveis à equipe
pode acabar atrapalhando a execução dos sonhos. A administração e as promessas têm de ser feitas com o pé no chão. Por exemplo, você pode estimular a equipe ao dizer que se terminarem um produto em certo tempo, você conseguirá vender esse produto por R$200 mil e assim a empresa poderá crescer rapidamente. Mas, se essa meta de venda não se concretizar, você perderá toda a credibilidade e desmotivará a equipe. Ter visão de longo prazo é ótimo para motivar, mas não torne metas que não são certas em argumentos de motivação. Viajar nos seus sonhos é bom. Viajar na execução, não. Quando se trata de dar os passos necessários para que o sonho grande se realize, qualquer detalhe é importante. Todo dia é crucial. Cada vitória tem que ser celebrada. Há passos que você não entenderá muito bem como dar. Não tenha medo de experimentar fazer de uma maneira ou de outra. O importante é ter clareza quanto às metas que quer alcançar. Assim você pode ver os resultados daquele experimento e entender se as métricas são positivas ou se você tem que mudar. Como diz Jorge Paulo Lemann, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. No final, o importante é ter certeza que esse é o sonho pelo qual você quer trabalhar e saber que vai ser necessário mudar rapidamente, constantemente, entre pensar grande e tomar pequenos e eficazes passos. 12º capítulo, o valor do feedback. Existe gente que ama feedback e existe gente que odeia. E tem uma razão simples para isso. A qualidade do feedback e sua eficácia dependem da maturidade de quem está dando e de quem está recebendo essa sugestão. Quem está recebendo o feedback tem que pensar que toda crítica é uma oportunidade de crescimento. É muito comum levar as opiniões para o campo pessoal, quando na verdade você ganharia muito mais se ouvisse pensando honestamente em como pode melhorar os pontos negativos que lhe apontam. Talvez você não concorde com aquilo que esteja sendo falado. Sem problemas. Nem todas as sugestões entenderão o contexto no qual você vive e serão justas. Mas em vez de rebater ou entrar na ofensiva, agradeça, diga que nunca tinha visto as coisas dessa maneira e que prestará mais atenção no futuro. Pode até explicar o seu ponto de vista com calma e clareza, e se realmente não tiver sentido o feedback, pode descartá-lo. Mas nunca vi alguém realmente crescer ao começar uma briga gigante e desgastante por discordar de um feedback. Use todo o feedback para refletir. Se for para fazer perguntas, não as faça para tentar se justificar, mas sim para entender melhor o que está sendo dito. Por mais difícil que seja, veja esses comentários como um presente. E não julgue antes de pensar um pouco mais sobre o assunto. Às vezes, fechamos o ouvido e acabamos deixando de lado as pérolas que poderiam estar escondidas naquele comentário. O ponto não é aceitar sempre qualquer feedback, sofrer, querer mudar. O ponto é aprender o que for possível de cada sugestão. Conforme você for interagindo com as mesmas pessoas na sua vida, ficará mais claro quais opiniões são extremamente válidas. Talvez não sejam as pessoas que acham tudo lindo quem realmente importa, mas antes os verdadeiros amigos sejam aqueles que, sabendo que você poderia estar indo ainda melhor, fazem questão de te falar isso. Perde-se muita informação se o receptor tiver maturidade e o locutor não. Uma aluna que participou do primeiro curso de habilidades da fase nova fez uma bela apresentação sobre o jeito certo de dar feedback. Ela explicou que o melhor feedback é aquele que é verdadeiro, específico, relevante e oportuno. O melhor é dar um exemplo específico e real daquilo que aconteceu, que não tenha acontecido há muito tempo e que realmente importe para a pessoa. O foco da sugestão deve ser em como melhorar. O bom é sugerir soluções para a situação problemática e não considerar a pessoa como o centro do problema. Por último, se você precisa dar feedback a alguém, faça-o diretamente. Não critique essa pessoa a terceiros, isso é irrelevante e pode virar fofoca em vez de algo que vai ajudar. Feedback pode ser uma das melhores maneiras de entender como se pode melhorar, mas apenas se os dois lados entenderem o seu valor. 13º capítulo. Seja faminto por aprender. Eu sempre fui muito curiosa. Cresci querendo aprender sobre tudo que fosse possível, porque me divertia muito com isso. Naquela época, não sabia que ser faminta por aprender poderia me abrir tantas portas. Mas agora eu tenho plena consciência disso.
No primeiro ano do ensino médio, eu entrei no colégio Etapa. Minha paixão por aprender tinha feito com que eu fosse bem em matemática, o que me ajudou a conseguir uma bolsa no colégio. Na minha época, tinham 4 provas por semana no Etapa, toda terça, quarta, quinta e sexta-feira. Aquela estratégia que muitos alunos têm de aprender na véspera se tornava um pouco perigosa, pois acabava não dando tempo de aprender tudo em um dia. E então piorava a situação. A prova de recuperação cairia no mesmo dia de uma nova prova. Como aprender de novo tudo na véspera? Resumindo, descobri que deveria aprender a matéria no momento que ela fosse ensinada, não só quando tivesse alguma prova que iria verificar se eu tinha aprendido mesmo. E descobri que aprender no momento que estava sendo ensinado não era doloroso nem difícil. Pelo contrário, era muito mais eficaz. O Etapa mudou minha vida. Crescemos na cultura da procrastinação, na qual enrolamos até o último segundo para realmente realizar uma ação. Mas todos os momentos contam, e todos podem ser usados para aprender algo. Está assistindo um jogo de beisebol e não entende nada sobre isso? Aproveite para aprender todas as regras. Saiu com alguns amigos que são loucos por filmes antigos? Peça dicas sobre quais filmes deve assistir. A minha palavra favorita é serendipity. É uma palavra que se sente muito mais do que se explica. Mas se for para explicar, eu diria que é encontrar, ao acaso, momentos valiosos pelos quais você não estava procurando. Se teve algo que fez com que eu tivesse muita serendipity na minha vida, foi ser faminta por aprender. Absolutamente todos os assuntos podem, eventualmente, ser importantes. Confie que aprender algo fará sentido, mesmo que esse novo conhecimento demore para ser usado, mesmo que você o adquira em um momento de serendipity pura. Aprenda com vontade, aprenda com leveza. Se você perceber, todas as situações pelas quais você passa podem lhe trazer aprendizados sobre como melhorar em diversos aspectos da vida, como irmã, como filha, como namorada, como chefe, como colega. As melhores pessoas que conheci na minha vida são engenhosas com as informações que sabem. São pessoas que conseguem juntar vários aprendizados, vários contatos e criar estruturas para resolver desafios atrás de desafios. Seja faminto por aprender. Eu tenho certeza absoluta de que isso te dará uma vantagem competitiva e te trará muita alegria. 14º capítulo. Confie em si mesmo. Não acreditar nas suas capacidades é uma das coisas mais nocivas que você pode fazer a si mesmo. A vida é feita de experiências e você deve ser o responsável pelo seu destino. Seus resultados dependem do que você fizer. E a sua felicidade também. Mas quando você não confia em si mesmo, sua vida se torna uma eterna espera de que alguém solucione as coisas no seu lugar. E o que acaba acontecendo é que você deixa de viver. A jornada não se faz sozinha. Ainda bem, muitas das melhores experiências da vida se fazem junto. Mas, no final, a decisão sobre quem você quer que divida a jornada contigo é sua. Você conhece o seu valor e sabe o que quer para si. Você encontrará gente que não partilha dos mesmos valores e poderá te machucar. Nunca baixe suas referências, porque uma ou outra pessoa o desapontou. Conheci pessoas que eram muito inteligentes, mas não acreditavam em si próprias. Quando algo bom lhes acontecia, em vez de fazerem o melhor trabalho de suas vidas para crescer e gerar algo ainda maior, acreditavam que aquilo lhes aconteceu por sorte e que não duraria muito. E agiam como desesperadas, tentando tirar vantagem de uma situação que elas achavam que acabaria. E claro, agindo assim, a situação ia por água abaixo mesmo. As piores experiências que tive aconteceram junto a pessoas que não se garantem. Pessoas que só pensam no curto prazo e que agem como parasitas. Em vez de passar uma semana aprendendo o que precisam para fazer certa tarefa, ficam dias discutindo e enrolando até que não tenham mais que fazer a tarefa. Em vez de abaixar a cabeça, trabalhar e poder ganhar vantagens por fazer um trabalho a longo prazo, querem a vantagem agora, sem nem merecer. Por mais que o mundo não seja 100% justo, o que eu vi até hoje mostra que as pessoas que fazem por merecer quando lhes é dada uma chance, criam oportunidades muito maiores. E quando você entende que é capaz, você muda totalmente a sua referência. Você entende que tem coisas que sabe e coisas que não sabe, mas confia que fará muito bem o que sabe e aprenderá o que não sabe. E isso tira todo o estresse negativo que poderia existir no caminho, ficando apenas a energia positiva no rumo de mais realizações. Quando você tem uma empresa, todos que dependem de você só estarão bem se você estiver bem também.
E só confiarão em você se você também confiar. Confie, trabalhe, aprenda, trabalhe mais, aprenda mais e continue confiando. É a única maneira de ser dono do seu destino. 15º capítulo. Aprenda a dizer não. Depois de me formar na faculdade, trabalhei em uma startup chamada Uyala, no Vale do Silício. Meu cargo era gerente de produto e o meu papel principal era administrar a equipe de engenheiros que montaria os novos produtos da empresa. Quando você está lançando um produto novo, todo mundo, dos clientes aos colegas, tem opiniões sobre o que você deve adicionar. E uma das coisas que acontecem constantemente é o chamado feature creep. Você cada vez quer colocar só mais uma coisa e o produto nunca é lançado. Eu realmente não queria que isso acontecesse. Nesse trabalho, eu aprendi que saber dizer não é essencial para entregar melhores resultados. O meu melhor trabalho aconteceu quando eu disse sim para o foco e não para todo o resto. Você tem clareza sobre o que é o coração do seu negócio? Se tiver, por mais que seja legal aprender sobre outras alternativas, diga não para aquilo que não está alinhado com o coração do seu negócio. É sempre bom estar aberto a agregar novos pontos de vista, mas não inviabilize algo para tentar agradar a todos. A verdade é que é impossível agradar a todos. Nunca diga sim por culpa, conflito interno ou por achar que consegue dar conta de tudo. Falar sim e sofrer ou se magoar não é sinônimo de ser legal. As relações que realmente valem a pena são aquelas que são ganha-ganha a longo prazo. É legal estar aberto a novas experiências, sou a primeira a defender isso, mas não aniquile o que você já tem por se comprometer com coisas demais. Eu acho 1000 vezes melhor falar não do que falar sim e depois não fazer. O não pode ser inesperado e causar algumas dores, mas será honesto. Mais do que isso, por dar o contexto real, você pode evitar consequências ruins para várias pessoas. Imagine se a outra pessoa dependia do seu sim para se comprometer com outras pessoas. Quando ao final ela descobre que seu sim não é válido, terá um efeito dominó de perda de credibilidade para todos que prometeram coisas baseadas nesse sim e não as entregarão. Tenho pavor daquelas pessoas que dizem sim pra tudo e no final não fazem nada. Claro, amiga, com certeza estarei lá, e não aparece. Nunca fez sentido pra mim porque as pessoas fazem isso. Não entendo por que seria melhor prometer e fugir em vez de simplesmente dizer que não poderá estar lá. Se você tiver que falar não a alguma situação, não fale não com um tom de defesa ou desculpa profunda. Isso faz parecer que você está devendo algo ou que ainda há chances de que mude de ideia. E depois fale sim. Há 2 coisas melhores do que isso. Primeiro, se tiver uma maneira de fazer as coisas funcionarem que seja diferente do que foi proposto, sugira como você pode ajudar. Segundo, se você não puder ajudar, mas conhecer alguém que possa, mencione quem seria essa pessoa. Quem diz sim para tudo pode perder o foco, se comprometer com mais do que consegue fazer e prejudicar alguém ao não fazer o que prometeu. Lembre-se, seja honesto e se não puder dizer sim, dê o contexto real para as pessoas. Tenho certeza que elas ficarão mais felizes com sua autenticidade do que ficariam caso você não fizesse o combinado. 16º capítulo. Expressões proibidas. Eu acredito que a maneira como falamos as coisas pode acabar influenciando a maneira como agimos. Sabendo o que eu não quero para a minha vida, há algumas expressões que eu tento evitar usar no dia a dia. A última coisa que quero para mim é ser uma pessoa passiva, só esperando a vida passar em vez de aproveitar com energia a cada momento. Ficaria muito triste se eu olhasse para trás e visse que passei pela minha vida apenas esperando que presentes caíssem no meu colo, apenas aguardando que milagres acontecessem, apenas fazendo o mínimo necessário para a sobrevivência. Acredito que a sorte aparece para aqueles que trabalham muito, estão preparados e sabem agarrar uma oportunidade. Com isso, tento fugir das expressões espero que e tentar. Espero que é uma expressão que te dá margem para acreditar que o resultado está nas mãos de outras pessoas, que você não tem controle algum sobre o desfecho de uma situação. Em algumas situações isso pode até ser verdade, mas na grande maioria das vezes é bem melhor ir lá e fazer a diferença, em vez de ficar só esperando. Espero que acaba justificando que você coloque a culpa ou responsabilidade em um terceiro, e você pode perder a chance de resolver você mesmo. Sobre tentar, até Yoda concorda, ou você faz ou não faz. Dizer a si mesmo que está tentando apenas acaba gerando uma certa leniência com não fazer o seu melhor. A minha filosofia é simples. Não dar certo faz parte, mas eu tenho que ter dado absolutamente o meu melhor. Não existe essa de tentar. A atitude certa é ir com tudo naquilo que você sonha em realizar. Cada pessoa usa certas palavras em diferentes contextos, e, consequentemente, as expressões proibidas de uma pessoa não devem ser necessariamente as mesmas. O interessante é você observar como certas palavras que diz acabam influenciando o seu dia ou as suas ações.
e assim evitar usar aquelas que te impactam negativamente. Agradecimentos. Esse livro fala muito sobre a responsabilidade que vem com empreender. Há também uma grande responsabilidade que vem com ter conhecimento e poder ajudar. Durante a minha vida, tive a grande sorte de encontrar pessoas cuja ajuda foi essencial para que eu tirasse alguns projetos do papel. Com este livro, não foi diferente. Mas, antes de qualquer coisa, não dá para falar de A Menina do Vale 2 sem primeiro falar de como tudo começou. Lembro-me com muito carinho de cada dia que passei durante a jornada de criação do primeiro livro da minha vida, A Menina do Vale. Lembro-me de escrever cada palavra me deliciando ao relembrar das experiências que vivi, sempre repletas de aprendizados. Agradeço a todas as pessoas que participam da minha vida e me mostram o que realmente quero para mim. Quando eu terminei de escrever o livro A Menina do Vale, ainda era só o começo. Quantas saudades sinto das semanas nas quais trabalhei com a agência IE, para criar capa, ilustrações, diagramação e muito mais. O talento das pessoas envolvidas se tornou para mim referência do que é trabalho bem feito. Até hoje, sou muito grata a eles, especialmente a Flávio Augusto da Silva, que foi quem fez a conexão com a IE acontecer. E, consequentemente, todo o projeto virar realidade. Obrigada, Flávio, por acreditar no meu potencial e no meu primeiro livro. Também sou muito grata a todos que me ajudaram, tanto na produção do primeiro quanto do segundo livro, Procuram-se Super-Heróis. Nesse terceiro livro, tenho a alegria de trabalhar mais uma vez com a equipe da editora Leia, que aceita as minhas loucuras e me respeita como escritora e empreendedora, sempre mantendo vivo tudo aquilo que é importante para mim em um livro. Obrigada, Pascoal, Thaís, Raquel, Carol e Leila. E claro, um agradecimento especial para ela, sempre ela, de quem eu gosto tanto. Obrigada, Maria João, ou minha querida MJ, por ser a editora mais top que alguém possa esperar, e também uma baita amiga. Queria deixar aqui também um agradecimento enorme a Fátima Ventapani, aluna querida do curso de habilidades da Fase Nova, que me surpreendeu com seu talento e me deu enorme alegria de desenhar as ilustrações desse livro. Fátima, amei trabalhar contigo e tenho certeza que teremos muitos outros trabalhos pela frente. Agradeço muito também a minha equipe da Fase Nova, que agarrou esse sonho de criar uma escola diferente de tudo que já se viu, focada em sonhos e conquistas. Vocês significam o mundo para mim. Não haveria livro sem que eu sentisse na pele o que é empreender. Sem nosso trabalho, sem todas as alegrias que vocês me trazem todos os dias. Quero agradecer a todos os empreendedores que me ensinam tanto todo dia. Nesse último ano, tive a chance de sentar, conversar e aprender com algumas das pessoas consideradas primeira liga em qualquer lugar do mundo. Mas o mais legal de tudo foi constatar que eles são primeira liga também no quesito humano e têm valores que fortalecem minha grande crença de que crescimento acontece muito mais rapidamente para quem trabalha pesado e é do bem. Por último, gostaria de agradecer a alguém que tive a chance de conhecer pessoalmente em 2012 e que mudou minha vida para sempre, apenas sendo quem ele é. Jorge Paulo Lemann, eu te admiro de uma forma que é absolutamente impossível colocar em papel. Obrigada por me dar a felicidade imensurável de aceitar o convite para escrever o prefácio desse livro.